Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Final de semana começando, sábado, e a gente vai começar o livro de Gálatas, né? A carta de Paulo à Galácia, aos irmãos da cidade, da região da Galácia, né? Aos Gálatas. Então a gente vai ler hoje o capítulo 1, 2 e 3 e amanhã, domingo, a gente finaliza com o capítulo 4, 5 e 6. Também é um livro pequeno que poderia ser lido de uma só vez, mas como o contexto, né, é um pouquinho mais profundo do que Tiago, então é melhor que a gente fracione aí, né, colocaram em duas etapas para a gente poder ruminar um pouquinho mais, né, pensar um pouquinho mais sobre o texto. Então, capítulo 1 de Gálatas. Gálatas diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então, capítulo 1, Paulo está dando uma introdução, né, a essa carta que ele vai escrever aos irmãos da região da Galácia, mas ele já está um pouco triste porque alguns já estão saindo, né, do fundamento que é Cristo. Alguns já estão começando a praticar um evangelho, uma religião que não é aquela que ele anunciou há pouco tempo atrás. Então, a questão da igreja estar sendo perturbada no início dessa sua jornada tem a ver com as muitas dúvidas a respeito do que é o verdadeiro evangelho, o que é a verdadeira religião em Cristo, o que é estar em Cristo. O judaísmo queria, de alguma maneira, ser inserido dentro do cristianismo. O cristianismo, por sua vez, como estava ainda nascendo na sua essência, né? As tradições queriam, de alguma maneira, atrair, né, os novos convertidos para o judaísmo. Então, a gente vê já Paulo com uma preocupação
em que os irmãos que estavam ali na região da Galácia não fossem de alguma maneira desviados do verdadeiro evangelho. A gente precisa voltar às origens, a gente precisa se voltar para a palavra e a gente vai compreender que o evangelho é tão simples, o poder de Deus se manifestando em nós é o verdadeiro evangelho para transformação, né? E esse evangelho que a gente precisa pregar também. Capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedido. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deviam nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Capítulo 2, Paulo já começa então a entrar em algumas questões, né? E ele começa falando de como aconteceu os primeiros anos do seu ministério, como ele foi então até Jerusalém para conversar com os apóstolos, para conhecer melhor os apóstolos, porque quando o Senhor o chamou, ele se afastou e permaneceu um tempo, né, em Tarso, no deserto da Arábia. Então ele se afastou justamente buscando entender o que era esse verdadeiro evangelho. E quando ele começa a pregar, o Senhor o chama realmente para pregar aos gentios e Pedro aos judeus. Então ele mesmo fala que Pedro foi chamado para pregar aos judeus e ele aos gentios. E aí Paulo começa a repreender Pedro, porque Pedro está em dúvida quanto à sua maneira de viver diante de gentios e judeus. Ele se envergonhava ainda, né, de estar no meio de gentios quando perto dos judeus. E Paulo aqui diz que ele repreende Pedro dizendo: Pedro, a lei nunca foi a maneira de nós sermos verdadeiramente justificados, mas a fé que hoje nós temos em Jesus Cristo
ela sim nos livrou da condenação do pecado e da morte. Maravilhoso, né? Ver como Paulo, ele vai realmente descortinando, né, essa religião chamada judaísmo, no sentido de que eles se firmavam tanto na lei de Moisés que eles mesmos não conseguiam cumprir, né, de tão pesado que é a letra, no sentido de que os nossos pecados eles nos afastam de Deus e aí fazem a gente se tornar religiosos, né? Isso é muito complicado. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre essa questão de lei e fé. Infelizmente, os judeus no início da igreja, ou mesmo depois também, e até hoje, a gente tem algumas pessoas que ainda se firmam na prática das obras, né? Achando que são as boas obras que vão salvá-lo. E a gente sabe que não.
A fé, ela vem mediante, aliás, a graça e a salvação vem mediante a fé. Não tem a ver com obras, não tem a ver com atitude boazinha que eu ou você podemos ter. Mas o Senhor Jesus, ele nos entrega uma possibilidade, né, através da sua graça, de crermos nele. Então nós sermos justificados por essa fé, por essa credulidade no sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo vai enfatizar isso demais aqui na carta aos Gálatas, porque eles batiam e rebatiam Paulo a respeito das suas práticas, da sua forma de viver, que eles achavam que estava certa, e era a partir disso que eles iriam ser salvos. Ele até começa no início do capítulo 3, falando que eles começam pelo Espírito e terminam na carne, vamos dizer assim, né? Então você começa sendo salvo porque creu em Jesus, mas depois você quer se tornar, continuar sendo salvo ou ser salvo para a eternidade a partir das suas obras. E é impossível, né? Se sendo pecador, nós então cremos em Cristo e fomos salvos, por que nós achamos que depois de salvos, nós precisamos então de boas obras para continuarmos sendo salvos? Não, nós precisamos continuar nessa mesma fé e obediência à palavra. Então, assim, o texto de Gálatas, a carta aos Gálatas, é uma carta extremamente forte. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu diria para vocês, está disponível aí no canal o estudo que nós fizemos sobre as cartas de Paulo. E nós fizemos, tenho anotado aqui na minha Bíblia, 8 semanas. Foram 8 quinta-feiras, né? 8 aulas que eu dei a respeito desse livro, dessa carta, perdão. Então a gente tem bastante coisa para estar aprendendo, né, com esses capítulos dessa carta aos Gálatas. Se você quiser, coloca aí no canal, dá uma sondada. Se quiser também me chama, a gente passa aí o link. Mas está aí fácil para achar, que são o estudo das cartas de Paulo. E aí tem o livro só de Gálatas em 8 aulas, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês, o sábado de vocês. Amanhã então a gente volta, terminando o capítulo 4, 5 e 6 dessa carta aos Gálatas, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.